Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje, conversando com um funcionário de carreira da nossa Secretaria Municipal de Saúde, diretor de atenção, de vigilância, em saúde, Matheus Carvalho Assunção. O camarada sabe bastante sobre saúde municipal. Muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o convite. Matheus, está conosco aqui no ISTV. Te agradeço. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você para tirar as dúvidas, falar um pouquinho sobre saúde, falar um pouquinho sobre vigilância em saúde, que é muito importante para a população. Maravilha. Vou pedir para você olhar sempre para aquela câmera que o Fabiano gosta, que conversa com a comunidade, para você contar primeiro o seu perfil. Quem é o Matheus Assunção? É uberabense? Como é que você entrou na saúde municipal? Conta um pouco da sua história aí no serviço público, Matheus. Sim, como você colocou, eu sou servidor de carreira há mais ou menos 5 anos. Entrei como analista de direito por meio de concurso público e recebi o convite da atual gestão para ocupar o cargo de diretor de vigilância em saúde, uma vez que já trabalhei, assim que ingressei na prefeitura, 5 anos atrás, trabalhei na vigilância sanitária, prestando esse auxílio jurídico à vigilância sanitária naquela época. Depois percorri outros setores da Secretaria da Saúde, complexo regulador, assessoria jurídica, a parte de compras, licitações, e voltei agora para a vigilância como diretor. Mais ou menos esse o perfil. Que legal. Ô, Matheus, você tem formação numa área que é muito requisitada na área da vigilância sanitária, que é a sua origem aí como servidor público, Tem muita gente que treme de medo quando vê um agente, da vigilância sanitária. Um dos trabalhos que a gente fazia lá na comunicação, quando eu estive por lá trabalhando com esse camarada aqui, que é um grande profissional, era exatamente mostrar para a comunidade a importância que tem você fazer um trabalho preventivo justamente para evitar, Matheus? É mais ou menos por aí? Sim, essa presença Paulo, do fiscal, da multa e tal, da punição, Sim, é justamente isso. A vigilância em saúde, ela trabalha nos seus 3 departamentos, Até é importante a gente esclarecer isso para a população, que a vigilância em saúde ela tem 3 departamentos, basicamente. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e departamento de controle de zoonoses e endemias. Certo. Todos eles têm como função mais essencial o trabalho preventivo, evitar que doenças cheguem à população. É o trabalho antes do adoecimento da população. Então, a gente monitora animais zoonóticos, as arboviroses, o consumo de alimentos, a prestação de serviços de saúde, justamente para evitar que a população adoeça. Então, é um monitoramento preventivo para trazer esse benefício para a população. Matheus, dependendo da época do ano, é claro que há uma variação, mas como é que você exemplificaria para nós entendermos melhor como é que funciona a atividade lá na saúde? Desses 3 eixos aí que você mencionou, qual que dá mais trabalho, assim, ao longo do ano, vamos falar? Que você tem a experiência de quem entrou pela vigilância sanitária, mas hoje você tem uma visão mais global, Sim, a ideia é ter uma visão macroscópica de todos os departamentos. O departamento de controle de zoonoses e endemias, ele está sempre muito no foco, por conta das arboviroses, Durante todo o ano, as arboviroses, a dengue, zika, chikungunya, são doenças, são agravos que são preocupantes para nós durante todo o ano. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, de prevenção, durante todo o ano, para evitar que a população se adoeça com esses agravos, com dengue, chikungunya. Então, é um tipo de serviço que a gente tem que estar constantemente atento e conscientizando a população. Mas todos os 3 têm suas particularidades, A vigilância sanitária ela atua dentro dos hospitais para verificação de denúncias da população, emissão de alvarás sanitários, a vigilância epidemiológica no monitoramento de agravos, para verificação de possíveis incidências, pensar políticas públicas para se evitar esses agravos também. Então, todos eles é um trabalho muito constante, durante todo o ano. Tá. Matheus, como é que está a relação hoje? Nós estamos acompanhando aqui, volta e meia vem um release ou outro da Secretaria de Comunicação falando sobre algumas capacitações, principalmente na área de manipulação de alimentos. Eu sei que vocês têm atuado aí com várias frentes, farmácias,
Conta um pouco para nós do trabalho que tem sido feito nessa frente aí, né? Dando continuidade a esse tema que você falou aí, de um trabalho preventivo. Um dos trabalhos que a Vigilância Sanitária e todos os outros departamentos da diretoria, eles têm como um enfoque também, é a atuação educativa. Então, a ideia do curso de manipulação de alimentos é levar esse conhecimento aos prestadores também de Uberaba. Então, aquele profissional que manipula alimentos no seu estabelecimento, os açougues, os restaurantes. Então, a ideia é levar o conhecimento que os nossos técnicos têm a respeito da vigilância sanitária para que o prestador de serviço também esteja apto a receber uma visita da vigilância sanitária, a ofertar ao consumidor, o consumidor que vai ao seu estabelecimento, o melhor produto possível. Então, a ideia é realmente educar. Isso é um ponto que a gente até ressalta muito da vigilância sanitária, que às vezes as pessoas, os prestadores, têm essa ideia muito de punição, que a vigilância sanitária vai sempre para punir, vai sempre para sancionar, para multar, para interditar, e não é sempre assim. A vigilância sanitária ela tem um trabalho educativo muito forte. Então, a gente teve um trabalho bem enfático com os açougues, para conscientizar, para educar. A gente teve uma adesão muito boa dos açougues do município de Uberaba. Então, a ideia é justamente essa, levar conhecimento para os prestadores também. Certo. Matheus, conta aqui para nós, dentro da sua experiência, claro, daquilo que você vivenciou aí nos últimos 5 anos. Você acha que houve aqui em Uberaba, né, uma evolução em termos assim de cumprimento dessas normas por parte dos estabelecimentos? Ou você acha que ainda falta um pouquinho de trabalho de conscientização, de aprendizado, de capacitação por parte desse pessoal aí, principalmente no comércio varejista, né? A gente sabe que muita gente morre de medo do agente da vigilância sanitária, mas não faz o dever de casa, né? Essa é que é a verdade. Às vezes a pessoa acha que pode levar de barriga e vai empurrando. Na sua visão, na avaliação do Matheus Assunção, diretor de Vigilância em Saúde, hoje melhorou nos últimos 5 anos, na sua visão, ou falta ainda um trabalho para, vamos dizer assim, colocar Uberaba num patamar de cidade polo que nós somos? Sim, é o que eu acabei de colocar, que a gente sempre tenta trabalhar essa ideia de que a vigilância ela não está lá só para punir, ela está lá para fazer um trabalho preventivo em favor da população e também em favor do prestador, porque o consumidor, ao ver que um estabelecimento ele tem um alvará sanitário, ele passou por uma inspeção sanitária, isso gera uma confiança maior de que ele está consumindo um produto de qualidade. Então, isso para o prestador também é importante, levar isso para o consumidor. Mas, tratando em números da sua pergunta, né, para a gente ter uma ideia, comparando os dados dos quadrimestres que a gente faz esse levantamento, até faz uma apresentação para a população a cada quadrimestre, a gente teve um aumento do número de estabelecimentos que tiveram o seu alvará expedido. Comparando o primeiro e o segundo quadrimestre de 2023, a gente teve um aumento. Então, a procura pelo alvará sanitário ela tem aumentado por parte dos prestadores. Claro que a gente sempre tenta trabalhar para conscientizar os prestadores de que é importante ter o seu alvará estampado lá na parede, passe pela inspeção sanitária, gera essa segurança para o estabelecimento, mas a gente vê uma crescente dessa procura, sim. Ou seja, você vê a evolução, né, dos dados e constata que está havendo aí uma preocupação, né? Sim. Outra coisa que preocupa bastante na área em que o Matheus atua é o controle da dengue e das demais arboviroses, como ele colocou aqui, né? Zika, chikungunya e etc. O que nós temos aí, Matheus? As chuvas estão começando mais cedo, né? De trabalho efetivo de vocês, lá do pessoal das zoonoses, endemias, para combater a dengue. O que nós temos aí de novidade nos próximos dias? Paulo, é um trabalho constante, né? Como eu coloquei, a gente tem uma preocupação latente com a dengue, com as arboviroses durante todo o ano. Então, a gente realiza ações constantes de prevenção, de conscientização com relação a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todas essas arboviroses, a gente faz um trabalho constante. De novidade, que acho que é importante a gente trazer, está sendo realizado o LIRA, que é o levantamento de índice rápido de infestação. O pessoal está em campo agora. Está em campo, fazendo esse levantamento, que a gente consegue ter uma ideia daqueles bairros no município de Uberaba que estão com maior índice de infestação da larva, do mosquito da dengue,
dengue, para a gente direcionar melhor as ações do departamento. A gente ir realmente no foco onde está o bairro que pode ter um maior número de casos, tratar isso de uma forma mais consciente, conscientizar a população de fazer o seu dever de casa, tirar 10 minutinhos do seu dia, limpar o quintal, tirar as garrafas PETs que podem gerar acúmulo de água, bebedouro animal que também gera aquele acúmulo de água e propicia a proliferação da dengue. É um trabalho constante, a gente está realizando esse levantamento durante esse período. Possivelmente na semana que vem a gente divulga esse dado. O último Lira que a gente realizou foi o menor índice dos últimos 8 anos, então o que mostrou, o que evidenciou para nós que o trabalho está sendo bem realizado, que os agentes de combate a endemias estão no campo, estão realizando bem o seu trabalho, estão conseguindo acessar os imóveis, a população está aderindo ao trabalho do agente de combate, está aderindo ao trabalho do departamento, então tem mostrado essa evolução. Como você bem colocou, as chuvas elas anteciparam um pouquinho, né? A gente já está começando a ter alguns episódios de chuva, isso é um ponto de preocupação para nós, mas isso está dentro do planejamento anual, então as ações continuam, os agentes continuam visitando todos os bairros da cidade, os mutirões continuam sendo realizados e as ações de capacitação, de conscientização, elas continuam sendo realizadas, justamente porque a população, o cidadão, ele é o primeiro a realizar o combate. Ele está dentro do seu imóvel, ele consegue ver ali onde são os pontos mais críticos, o vasinho de planta, o bebedouro animal, e tomar providências para proteger a sua própria saúde e proteger a saúde do seu vizinho, da coletividade. Então, a gente fala que é um trabalho coletivo, a gente está prevenindo a saúde de todos nós. O morador é o primeiro a combater e pode ser o primeiro a provocar o foco, né? Sim. A contaminação. Felizmente, com esse índice que você falou aqui abaixo, não significa, evidentemente, que a gente possa relaxar, nunca, né? Mas que a situação fica sob controle. Eu queria também te perguntar, Matheus, outra questão também importante, lá na Vigilância em Saúde, que é a capacitação dos agentes, o número de agentes que estão sempre em combate. Hoje o número está satisfatório, a saúde está indo bem, houve uma contratação, acho que recente, né? Sim, durante esse ano a gente realizou um processo seletivo para a contratação de agentes de combate a endemias, 60 novos agentes, 60 novas vagas foram chamadas as pessoas para integrar a equipe. Hoje a gente tem praticamente 300 agentes de combate realizando todo o trabalho, é uma equipe que está capaz de cobrir toda a cidade, realizar o trabalho em favor da população, e o processo seletivo a gente ainda tem um quadro de reserva, ainda tem uma quantidade suficiente de profissionais. Se a gente precisar aumentar esse contingente por exoneração, por adoecimento, por diversos motivos a gente possa perder algum tipo de profissional que está no campo, a gente tem margem para nomear novos agentes e compor a equipe também. Então isso é algo muito importante da gente esclarecer, que a população ela não vai ficar desassistida no que se refere ao combate às endemias, porque a gente tem margem para chamar novos agentes para compor a equipe. Esse remanejamento. Hoje, como é que funciona? Eles estão o dia inteiro nas ruas? Como é que está o trabalho dessas equipes que ficam visitando as casas? Sim, a gente optou por fazer uma mudança no horário de trabalho dos agentes, justamente para conseguir atender melhor a população. O que a gente identificou é que trabalhando de segunda a sexta-feira, o agente, ele muitas vezes encontrava o imóvel fechado, porque a gente tem conhecimento que a população está na rua, está trabalhando, está pagando suas contas, está indo ao banco, e às vezes não tem ninguém no imóvel para recepcionar o agente de combate. Então a gente adotou uma postura de alterar o horário de trabalho do agente de combate para trabalhar de segunda a sábado. Então, aos sábados, o agente também está na rua para conseguir acessar os imóveis, conseguir recuperar imóveis que estavam fechados durante a semana e realizar o trabalho. Para aquele cidadão que está ali exercendo a sua atividade laborativa, não fique prejudicado. Ele está lá exercendo uma atividade lícita, recebe a visita do agente de combate, não pode franquear o acesso, porque ele não está no seu imóvel, e acaba podendo ser prejudicado por isso. Então, a nossa ideia foi justamente conseguir recuperar o imóvel desse cidadão que está lá trabalhando, exercendo a sua força de trabalho, e conseguir também se proteger com relação às arboviroses. Então, a gente alterou o horário de trabalho, eles trabalham até às 14 horas durante
a semana de segunda a sábado, justamente para a gente conseguir recuperar esses imóveis que estavam fechados. E foi uma solução interessante, porque isso sempre foi, né, uma questão, né? Você tem aquele mundo de casa que você tem que revisitar para tentar encontrar o morador, né? Em relação a Covid, vacinação, está tranquilo? Teremos aí a multivacinação, dia D, né? Sim, a gente vai realizar o dia D da vacinação, a gente oferta esse serviço para a população, também para conseguir ampliar a cobertura vacinal de todas as vacinas que estão disponíveis, não só a da Covid-19. A da Covid a gente reforça a importância da vacinação e a segurança da vacina para que a população procure, atualize o seu cartão de vacina, veja até qual dose ele completou o cartão, veja se está faltando alguma dose do seu cartão, colocar em dia, adotar a vacinação bivalente, que os estudos já mostram que ela é eficaz com relação a essas novas variantes. Surgiu essa preocupação com uma nova variante, EG5, outras variantes que vão surgindo na evolução da doença, mas a vacina ela tem se mostrado segura e eficaz também com relação a essas variantes. Então, o que a gente coloca para a população procure a unidade de saúde, aproveite o dia de multivacinação, o dia D da vacinação, para atualizar o seu cartão, da sua família, do seu filho, do seu pai, às vezes idoso, da sua mãe idosa, procura a unidade mais próxima do seu imóvel e atualiza o cartão de vacinação. A Covid, ela arrefeceu no município, a gente está no índice de segurança, a gente continua realizando todo o monitoramento da doença, número de casos, índice de taxa de positividade, referencial, para a gente ter essa segurança se os números estão aumentando, estão diminuindo, se a gente está num período de estabilidade, se a gente precisa adotar alguma postura diferente, uma política pública diferente, e isso tudo está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde para justamente a população não se preocupar com esse agravo novamente. A gente ter a segurança da população continuar na rua, continuar exercendo suas atividades sem nenhum tipo de preocupação diferente. Muito bem, está aqui a entrevista com Matheus Carvalho Assunção, diretor de Vigilância em Saúde da nossa Secretaria de Saúde. Muito obrigado pela sua participação conosco, Matheus. Obrigado, Paulo. Agradecer o espaço e agradecer a população que está sempre colaborando com o trabalho da diretoria, dos departamentos, recebendo os nossos agentes, indo nas unidades procurar vacinação e sempre tratam nossos servidores com muito carinho. E STV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para falar sobre a situação dos bancários da Caixa Econômica Federal. Nesta segunda-feira foi um dia de protestos na Caixa Econômica Federal porque eles estão muito bravos com a instituição em relação ao seu custeio na área da saúde. Confira, nós fomos até o Sindicato dos Bancários conversar com o representante da categoria. Fizemos uma manifestação na agência Uberaba da Caixa Econômica Federal, né? É um movimento nacional, Dia Nacional de Luta, né, em defesa do Saúde Caixa. Para fazer o contexto aqui para a nossa comunidade uberabense, né, a gente tem passado aqui 6 anos contínuos de ataques, né, ao funcionalismo da Caixa Econômica Federal, né? Enfim, uma série de questões institucionais, né, resoluções, instruções, normativas de Banco Central que tem fragilizado a assistência da empresa aos seus funcionários empregados. O que a gente tem hoje de mais urgente, né?
A Caixa Econômica Federal, em 2016, estabeleceu um teto para o financiamento do Saúde Caixa em 6,5% da folha, né? Esse 6,5% hoje ele já não dá conta da inflação médica que a gente está vivendo no país. O que aconteceu na prática foi o seguinte: a empresa congelou a despesa dela, né, e está colocando a diferença agora para o conjunto dos empregados. Nós estamos com a mesa de negociação estabelecida com a Caixa desde junho, né, e ela não avança, né? Então, assim, nós estamos nesse movimento nacional trazendo, né, o conjunto dos empregados, as entidades, os sindicatos e as associações de pessoal da Caixa, no sentido da empresa se sensibilizar e, ao mesmo tempo, a gente trazer a população para o debate, né? É bom a gente saber, né? E assim, é importante todo mundo lembrar, não existe Bolsa Família sem os empregados da Caixa, não existe projeto de habitação sem os empregados da Caixa, né? E assim, é uma injustiça profunda com as equipes, né, do pessoal da Caixa. Cabe lembrar, né? No período da pandemia, 1/3 da população uberabense socorreu nas agências da Caixa com seus empregados, através do auxílio emergencial. Então, assim, é critério de justiça também o movimento que a gente está fazendo. Aqui em Uberaba, são quantos profissionais bancários na Caixa hoje? Aqui em Uberaba a gente deve ter em torno de 180, 190 empregados, eu não tenho um número preciso. Na nossa região aqui, aproximadamente 250, né? É isso. Em relação a salário do setor bancário em Uberaba, a database foi em agosto, né? O que nós tivemos de solução, de resolução? A gente teve um acordo, né? Enfim, conseguimos vencer o dissídio ainda no ano passado, fizemos um acordo para 2 anos, né? A próxima negociação coletiva que nós teremos com os banqueiros, no conjunto, né, da categoria com os banqueiros, vai ser em agosto do ano que vem, né, a próxima database. Agora, essa questão do Saúde Caixa, a gente tem um acordo que está vencendo agora em 31 de dezembro. Agora, independe da database. Isso, independe da questão da database, uma questão específica dos empregados e empregadas da Caixa. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre recursos para a área da saúde e também uma série de atividades que trouxeram para a nossa cidade a deputada federal Dandara, que é do Partido dos Trabalhadores, mas tinha agenda marcada nesta segunda-feira, inclusive com a prefeita municipal de Uberaba, Elisa Araújo, onde ela anunciaria recursos para a área da saúde. antes da reunião com a prefeita, nós conversamos com a deputada no Sindicato dos Bancários. Confira a entrevista. Estou muito feliz porque nós estamos trazendo R$1 milhão para a saúde, R$300 mil para a educação, reunião com a prefeita Elisa para alinhar esses recursos federais que nós estamos priorizando no governo Lula aqui para a cidade de Uberaba. Nós também estivemos no Instituto Federal, levantando as demandas do Instituto, a questão da alimentação, do transporte, obras, reformas que ainda precisam avançar no IFTM, e também me reuni com a reitora, os pró-reitores da universidade, da UFTM. Pude visitar o Hospital das Clínicas da UFTM, tem muita coisa que nós vamos mandar recurso para ajudar a resolver, desde maca, instrumentos, e também a ampliação de um novo centro cirúrgico, já que a demanda represada é de mais de 1.200 cirurgias, e também estive no centro educacional visitando as dependências e conhecendo um pouco mais do trabalho do pessoal da assistência estudantil da universidade. O nosso trabalho está focado em fortalecer politicamente a cidade de Uberaba. A senhora falou em questão política, nós estamos aí às vésperas de um pleito, que é o do 2024, ano que vem, e a senhora tem um nome muito forte aqui na nossa vizinha Uberlândia. Queria que a senhora falasse para nós como é que a senhora vê esse cenário que a gente está enxergando aí. Eu estou sendo uma grande articuladora do partido aqui na região, rodando as cidades, ajudando a organizar os partidos, em especial o PT, fortalecer o nosso campo progressista da esquerda, ajudando a montar chapa de vereadores com estratégia realmente para eleger. Porque nós estamos numa região com muito potencial, mas algumas eleições o nosso campo saiu um pouco mais enfraquecido. Mas com a retomada do governo do presidente Lula, a minha eleição de deputada federal, nós temos muita chance de renovar a política aqui na região do Triângulo Mineiro, Pontal e Alto Paranaíba. Então a minha atuação está focada nisso, ajudar a montar chapa, ajudar a ter candidatos, ajudar na eleição para a gente sair vitorioso. Uma coincidência, ontem estive em Uberlândia conversando com berlandenses
o seu nome é lembrado para disputar a prefeitura. Você acha que está cedo ainda para falar em nome, para falar em cargo? Acho que a gente tem que alinhar a política primeiro. O que nós queremos, qual é a nossa estratégia. Eu estou à disposição para construir luta, né? O que foi importante para a cidade de Uberlândia, nós vamos seguir. Outro ponto, para a gente encerrar, é a questão das cotas. A senhora é uma militante ativa neste assunto também. Eu queria a sua mensagem sobre o resultado que nós tivemos no Congresso. Olha, eu assumi com muita coragem, comprometimento essa pauta. Conseguimos aprovar na Câmara e também no Senado o aperfeiçoamento e a continuidade da lei de cotas. Porque a educação transforma vidas e a gente tem que seguir gerando oportunidades. Nós queremos cada vez mais pessoas de escola pública, baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência dentro do Instituto Federal e da universidade, com condições ainda de entrar e permanecer. Porque nós sabemos que as desigualdades ainda são muito fortes e a educação é um meio da gente combater as desigualdades. Com isso chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.